Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos iniciando a nossa quinta semana de aulas remotas, tá? Sou a professora Carla, de matemática. Espero que todos estejam bem e vamos dar início a mais uma aula, tá? Vamos lá, pessoal? Nossa quinta aula, pessoal, ela será ainda dando continuidade ao que nós vimos na última aula, que é a questão dos conjuntos numéricos, tá? Nós vamos continuar vendo a questão dos conjuntos numéricos, ok? Vamos para o próximo slide. Bom, pessoal, os conjuntos numéricos que a gente já estudou e que vamos dar continuidade, né? Agora no nono ano, começa pelo conjunto dos números naturais, tá? Quem é o conjunto dos naturais? Conjuntos naturais é formado apenas por números positivos e esse conjunto, pessoal, ele começa a partir do número 0 em diante, tá? Então, 0, 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Então, conjuntos naturais é formado apenas por números positivos e ele se inicia a partir do 0, tá? Vamos agora para o conjunto dos números naturais com esse bendito asteriscozinho. Então, pessoal, quando aparecer esse asterisco, significa que o conjunto ele vai iniciar a partir do número 1. Ou seja, quando tiver o asterisco, significa que o conjunto ele não tem o 0. Então, se ele não tem o 0, ele começa a partir do 1. Então, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, tá? Lembrando que o conjunto dos números naturais é um conjunto, ó, que aparecem essas reticênciazinhas aqui, ó, é um conjunto infinito, tá? Vamos para o próximo conjunto. O próximo conjunto, pessoal, é o conjunto dos números inteiros. É representado pela letra Z maiúscula, tá? E além dos naturais, porque ó, os naturais, eles vão estar contidos nos inteiros. Então, os inteiros, além de ter números positivos, que são os naturais, vai ter também os números negativos. Então, o conjunto dos inteiros, ele vai ser formado pelo quê? Pelos números negativos, ó, pelo 0 e pelos números positivos, tá? Então, relembrando aqui rapidinho. Naturais só são números positivos. Inteiros vão ser números positivos e números negativos, tá? Os racionais já vão ser quem? Olha, os racionais são representados pela letra Q, tá? A letra Q assim, ó, com um tracinho, tá? Então, os racionais vão ser quem, ó? Vai pegar os naturais, que a gente já viu, que são os positivos. Vai pegar também os inteiros, que são positivos e negativos. E além dos naturais e inteiros, quem vai fazer parte dos racionais? Os decimais, por exemplo, 1,5. E os fracionários, por exemplo, 15 sobre 10. Então, pessoal, os racionais vai ser a junção do conjunto dos naturais com os inteiros, acrescentado ainda dos decimais e dos fracionários. Os irracionais
Quem vai ser os números irracionais? Quando não é escrito na forma de fração. Então, ó, os irracionais, eles não são representados na forma de fração, tá? E os decimais dele, ou seja, os números com vírgula dele, por exemplo, 1,41, 53 e assim por diante. 5375 e assim por diante. O que é que a gente observa nesse tipo de número aqui, tá? Ele é um número decimal? Mas ele é um número decimal não periódico. A gente não consegue identificar aqui quem é o período. No caso de um racional, não. Se eu botar assim, ó, 1,333 reticências, esse número que está se repetindo, 3, é o período desse decimal. Então, seria um decimal em que eu posso identificar quem é o período, tá? Periódico. Um decimal não periódico, vou dar um exemplo aqui melhor. Por exemplo, 1,58967 e assim por diante, tá? Em que eu aqui não consigo identificar quem é o período aqui, porque os números vão ser todos diferentes, não vai se repetir ninguém aqui, então ele é considerado um número irracional, tá? E quando aparecer essas raízes aqui, ó, que não são exatas, raiz de 3, raiz de 2, o próprio número π, ele vale quanto π? Ele vale 3,14 e aqui um monte de números aqui, a sequência de números. Então, quando a gente tem um número que a gente não pode identificar o período, ou que a raiz, né? A raiz de 2 é 1,41 quebradinho. Quando a gente tem a raiz também, em que o decimal também não é periódico, tá? O número é considerado irracional. Diferente dos conjuntos que a gente viu, naturais, inteiros e racionais, que um vai fazer parte do outro, não é? Ó, se a gente observar aqui, esse gráficozinho aqui, ó, naturais, ele está dentro dos inteiros. Naturais está aqui dentro, ó. O que, o conjunto dos racionais, quem é que está dentro desse quadradinho? O natural e o inteiro. E fora a parte disso aqui, a gente vai ter o conjunto dos irracionais. Então, nenhum elemento que esteja aqui no irracional vai estar nesse outro conjunto aqui, que é o quê? Tá? São conjuntos distintos. Então, a união de todos esses conjuntos que a gente estudou agora, que eu relembrei, naturais, inteiros, racionais e irracionais, a união desses quatro conjuntos vai formar esse conjunto novo, que é o conjunto dos números reais, tá? Os reais, ele vai ser formado pela união de todos esses conjuntos, tá? Então, ó, com que união, esse símbolo, esse uzinho, significa união. Com os irracionais, então, quando eu pego o que e faço a união dele com os irracionais, que é quem, pessoal? É os números racionais. E é quem? Os números irracionais. Quando eu junto eles dois, aí eu formo um conjunto novo, que é o conjunto dos números reais. Os reais eu represento pela letra R. Tá? Então, o conjunto dos números reais nada mais é que a união de todos os racionais com todos os irracionais. Tá? Logo, o que é que tem aqui embaixo? Se a união é os reais, interseção entre eles, o que significa interseção, pessoal? Interseção é o que tem em comum. Como eu já disse que esse conjunto aqui é distinto desse, então a interseção disso aqui seria vazia, tá? Por que vazio? Porque esse 0
uma bolinha cortada. Por que vazio? Porque não tem nenhum elemento desse conjunto racional que esteja dentro desse dos irracionais. São dois conjuntos distintos e os números racionais são diferentes dos números irracionais. Tá? Vamos lá para o próximo slide. Então, ó, resumindo, novamente, vamos falar novamente aqui, reforçando, tá, a diferença entre os conjuntos. Então, ó, naturais, como eu já tinha falado, são só números inteiros positivos, tá? Z, que é o conjunto dos números inteiros, vai ser os naturais acrescentado dos negativos. Racionais, representado pela letra Q, vai ser quem? Todos os naturais, mais as frações e mais as dízimas periódicas. O que é que são dízimas periódicas? São as dízimas que a gente pode saber quem é o período. Aí eu dei aquele exemplo do 1,33 e assim por diante. Ou 1,52, 52 e a 52 e assim por diante. Então, o período aqui eu também consigo identificar que é o 52, tá? A dízima periódica, pessoal, o período ele sempre começa logo após a vírgula, tá? Logo após a vírgula ele já começa a se repetir o número. Então, a gente já identifica facilmente o período, tá? E, por último, os irracionais vão ser o quê? Ó, aqui o número que a gente não identifica o período, tá vendo? Não conseguimos identificar o período aqui, com sempre uma sequência de números diferentes. E além dos decimais não periódicos, a gente vai ter as raízes não inteiras, como eu dei o exemplo da raiz de 3, que é uma raiz não exata. Tá? Então, essas raízes em que o valor não é exato, elas são consideradas números irracionais. Certo, pessoal? Vamos para o próximo slide. Pessoal, o próximo slide já é a nossa atividade proposta, tá? Uma atividade bem simples, que é em relação aos nossos conjuntos que a gente estudou. Então, observe os números a seguir e determine quais pertencem aos conjuntos numéricos citados em cada item. Então, ó, nós temos aqui o número menos 4, menos 2,3, menos 1/4, 0, 0,66, 1, raiz de 3, 6, menos 10, 2,7. Dentre esses números, quem seria natural? Natural, pessoal, só pode ser o quê? Que a gente já viu por definição. Só podem ser números positivos. Ah? Quem é positivo aqui é inteiro, 0, 1, 6. Então, esses três aqui iam pertencer ao conjunto dos naturais. Quem é que pertence aos inteiros aqui? Menos 4, 2,3 não é um número inteiro, é um número decimal, então não entra. 1/4 fracionário também não entra no conjunto dos inteiros. 0 é natural, então entra. 0,666 também, ó, dízima periódica, não é inteiro. 1 entra, raiz de 3 não. 6 entra, menos 10 entra. 2,7 também não. Então, esses seriam os inteiros, tá? No próximo slide, quer saber quais são inteiros, mas que não pertencem aos naturais. Então, ó, voltando lá, quem é que é inteiro aqui, mas que não é natural? Para não ser natural, ele tem que ser apenas negativo. Então, quem é inteiro que é apenas negativo? Menos 4 e menos 10, tá? Só serão esses dois para
a letra C. E por último, pessoal, os racionais. Os racionais são que números? Vamos voltar lá. Vamos voltar ao slide. Espera aí, só um minutinho. Vou voltar ao slide. Não estou conseguindo. Só um minutinho, pessoal, para eu voltar ao slide. Bom, pessoal, a gente tem agora o conjunto dos números racionais. Então, os racionais vão ser quem? Vão ser os positivos, os negativos, os decimais e os fracionários, tá? E os que a gente pode também identificar o período, por exemplo, 1,3 reticências, tá? Então, voltando o slide, a gente vai observar o quê? Quem é que vai ser racional aqui? Menos 4, né? Vai ser racional. 2,3 vai ser racional. Fração vai ser racional. 0. Decimal periódico vai ser 1, vai ser. Raiz de 3 não. Por quê, pessoal? Porque raiz de 3 é um número irracional, tá? 6 é racional. Menos 10. Então, o único que não vai ser será a raiz de 3. Vamos voltar para o próximo slide. Terceira questão. Assinale a alternativa onde aparece um número irracional. Ora, quem é o conjunto dos irracionais? São aqueles decimais que a gente não consegue identificar quem é o período, tá? Então, a raiz, se você fosse tirar aqui a raiz de 64, por exemplo, é um número exato. A raiz de 64 é 8. Então, se a raiz é exata, ele não pode ser considerado um número irracional, tá? E a raiz de 32, pessoal, também vai ser uma raiz em que não vai estar se repetindo os números. Então, só vai ter aqui, ó, uma alternativa para a gente marcar, que eu já dei a dica aqui de qual será, tá certo? Bom, pessoal, estamos chegando ao final de mais uma aula remota. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, estarei à disposição de vocês, tá? Podem falar comigo pelo WhatsApp, tá certo? Fiquem com Deus, bons estudos, boa semana de aula e até a próxima aula, pessoal. Tchau.